Você vê alguma capacidade de reação nas chamadas instituições burguesas, enfim? Eu acho que o que acontece aí, nós temos um padrão, né? Não é novidade isso daí. A burguesia vai até um certo ponto para conter a escalada fascista. Mas ela não vai. Né? À medida que o Bolsonaro consiga apoio de setores das Forças Armadas, de setores políticos importantes, e inclusive de setores empresariais, a burguesia não vai para uma guerra civil contra o Bolsonaro, nem por acaso. Né? Ela vai deixar passar. Então, as instituições elas vão procurar deter o bolsonarismo até um certo ponto, né? Muito limitado. Esse é um padrão que a gente vê no caso dos golpes de Estado em geral e dos golpes de Estado fascistas, que são um caso importante para nós, porque nós estamos diante de um tipo peculiar, né, de ação política, com mobilização de massas e tal, que é o bolsonarismo. Então, eu acho que a burguesia ela vai resistir a isso daí limitadamente. Depois ela vai aceitar, né? Como aconteceu, eu acho que todo mundo deveria estudar com atenção a história da ascensão do fascismo na Alemanha e na Itália, que são os dois grandes exemplos. Você até falou, Rui, acho que seria interessante se relembrar um pouco, você falou na semana passada, não me lembro exatamente o ano em que o Mussolini ascendeu ao poder, mas ele só consegue implementar um regime propriamente fascista 4, 5 anos depois. Se você pudesse contar isso rapidamente, eu acho que seria interessante. O fascismo mussoliniano ele é formado a partir de 1919, né? É um grupo muito minoritário, mas ele cresce. Aí que tá, aí o primeiro erro que muita gente já cometeu com relação à extrema-direita. O muito minoritário, impulsionado por forças sociais poderosas, se torna majoritário. Né? Então, o Mussolini ele foi, diante das lutas operárias, né, houve uma importante, em 1920, há uma importante greve geral no norte da Itália, com ocupação de fábricas, que assusta muito a burguesia. A partir daí, o fascismo ele é meio que contratado pela burguesia para reprimir o movimento operário e a esquerda, principalmente o Partido Socialista italiano. O que ele começa a fazer sistematicamente. E com isso ele recebe muito apoio do aparato repressivo. Né? O aparato repressivo fica, digamos assim, na retaguarda, protegendo os fascistas, mas não entra em choque direto com os trabalhadores. Os fascistas é que fazem isso. Então, desarma um pouco a oposição operária contra o Estado. Né? O Estado parece não ter uma participação. Aí ele vai crescendo, em 1922 tem a famosa Marcha sobre Roma, né? As organizações operárias tardiamente chamam uma greve geral que fracassa, não organizar a defesa da popular contra o fascismo, né? Rejeitar, inclusive, as iniciativas que foram feitas, e ele toma o poder de uma maneira institucional. Né? O rei da Itália, Vittorio Emanuele III, chama o Mussolini a compor um gabinete. O Partido Fascista não tem nada no parlamento, praticamente. Né? É um zero à esquerda. Então, Mussolini forma um governo burguês. Ele forma um governo com os partidos, que aqui seria o DEM, seria o MDB, seria o PSD, esses partidos de direita tradicionais. Quer dizer, a burguesia já tem um consenso de que o Mussolini deve governar. Só que o governo do Mussolini ainda não é aquela ditadura fascista que vai aparecer depois. Né? Ele vai procurando se impor, mudar a legislação, muda a legislação eleitoral para facilitar a sua vitória eleitoral, cresce o partido e tudo mais. Mas ele só se transforma numa ditadura em 1925, quando através de um acidente, né? Um grupo de pessoas ligadas ao Mussolini sequestra e assassina por acidente também, porque ele não era
a ideia deles não era assassinar um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti, né? Um famoso episódio do fascismo, o caso Matteotti. E isso daí leva, que estava denunciando a fraude eleitoral e tudo mais. E isso daí leva a uma grande mobilização, o governo Mussolini quase cai. Mas como a esquerda e os partidos democráticos, digamos assim, não têm iniciativa de realmente mobilizar o povo para um choque contra o governo fascista, a situação passa e o Mussolini assume a responsabilidade pelo assassinato e aí ele muda totalmente o regime político. É um segundo golpe de Estado, né? Quer dizer, passam-se aí quase 4 anos entre o golpe a Marcha Roma, que é o golpe inicial, e o golpe que funda o Estado fascista efetivamente, né? Que é de 1926. 25, o efeito vai ser sentido em 26. Então, a gente deve lembrar dessas coisas para ficar atento às possibilidades. Não é porque o Bolsonaro foi eleito, quer dizer, assumiu o poder, digamos assim, mais ou menos de forma institucional, que ele não é uma ameaça. Não é assim. O Mussolini também assumiu o poder institucionalmente. Ele foi chamado a compor um governo parlamentar. Ele era o primeiro-ministro, né? No primeiro momento. Ele foi mobilizando, alimentando a sua base fascista até conseguir implantar o seu regime fascista.